Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Oscar Schmidt. Provavelmente você já ouviu falar desse nome. Se você é uma pessoa mais nova aí, tem, sei lá, os seus 18 anos, 20 e pouquinhos anos, e você gosta de basquete, né? Você com certeza já ouviu falar desse nome. Se você não gosta de basquete e é uma pessoa mais nova, talvez não ouviu falar desse nome. Mas se você é uma pessoa mais nova e gosta de basquete, com certeza já ouviu falar de Oscar Schmidt, que foi um dos maiores jogadores de basquete do Brasil e também do mundo, mesmo ele nem tendo atuado na NBA. Ele ganhou diversos títulos e tudo mais. E ele tinha um apelido, ou tem um apelido, que ele até não gosta muito, a galera chama ele brinca sobre isso porque ele passa uma mensagem a respeito, chamam ele de Mão Santa. E ele fala que ele não gosta desse apelido. E antes de eu explicar o porquê que ele não gosta desse apelido, eu vou dar os recados aqui pra vocês. Deixa aí o seu like, ativa as notificações se você acompanha a gente aqui pela plataforma de podcast que você mais gosta. Pode ser Spotify, Deezer, enfim. Qualquer plataforma que você ouve a gente, ative as notificações aí que é muito importante pra você receber aí todos os conteúdos que nós produzimos aqui, do Papo Reto, Papo de UX, enfim. E também, se você quiser contribuir de forma monetária com o nosso conteúdo aqui, você pode através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, que é pix@papodeux.com.br. E lembre-se também de compartilhar o link deste conteúdo através das redes sociais. Pode ser LinkedIn, me marca lá Luan Matheus. Pode ser também o Instagram e me marca lá também, Papo de UX. E lembre-se, se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa aí as 5 estrelas, né? Esse like de 5 estrelas aí é bacana porque impulsiona cada vez mais os nossos podcasts por aqui. O design é uma das áreas que mais demanda aprendizado prático e contínuo, principalmente no universo de desenvolvimento de produtos. E para quem busca evoluir na carreira e gerar impacto na criação de plataformas que unem design e estratégia, eu quero te indicar a formação de design de produto da PM3. Com este curso você aprenderá de forma prática através de conteúdo on demand, conduzido por instrutores que são referências no mercado, além, claro, de participar de uma comunidade incrível com atividades ao vivo e presenciais para você evoluir o seu network para o próximo nível. Então clique agora no link que está disponível neste episódio, use o nosso cupom de desconto Papo de UX e eleve a barra da sua carreira com a PM3. Voltando então a respeito dessa questão do Oscar Schmidt não gostar muito de ser chamado de Mão Santa. Por que ele fala sobre isso? Porque ele diz que quando ele jogava basquete, ele treinava todo santo dia. Então todo dia ele praticava, mesmo depois que terminava ali o jogo, enfim, todo dia ele fazia no mínimo 500 arremessos na cesta. Ou seja, a prática, a constância dele foi o que ajudou a ele ser considerado aí um dos maiores jogadores de basquete do Brasil e do mundo. Então, a gente refletindo para nossa carreira, como é importante a gente praticar, né? Ter a prática ali das nossas atividades todo santo dia. É claro que às vezes de sábado e domingo a gente tem que descansar, relaxar e tudo mais, tanto que eu prego sobre isso aqui nos nossos conteúdos, falando sobre a importância da gente ter esse equilíbrio e tudo mais, mas não quer dizer que a gente não tenha que praticar. A gente tem que praticar sim, até porque se a gente quer melhorar algo que a gente faz, a prática é o que leva à perfeição. Então, se você ficar muito tempo, vamos supor que você gosta e atua como designer, faz protótipos ali com o Figma, e aí você deixa de acompanhar as evoluções que o Figma tem, deixa de praticar as novidades, ou deixa de colocar em prática aquilo que você sabe fazer por um longo período, pode ser aí vários meses ou até anos, sem colocar a mão na massa ali de algo que você gosta de fazer, você vai, de certa forma, deixando ali que a sua habilidade vai morrendo, né? Ela vai se esfriando. Então, se você quer cada vez mais criar protótipos melhores, pratique, principalmente para quem está no começo da carreira. Não tem problema você pegar um protótipo que já existe, vamos supor que você ainda não sabe muito bem como funciona, pega um protótipo e copia ele. Não tem problema, joga no Figma lá, vai lá e pratica em cima. Eu lembro na escola que os meus colegas, eu mesmo não fazia isso porque eu não gostava muito de desenhar na mão, assim. Eu não era uma pessoa que, vou desenhar na mão. É até interessante, eu me tornei designer, mas claro que toda vez que algumas pessoas pensam que é isso, né? Designer sabe desenhar. Não, eu não sei desenhar e não gostava de desenhar quando eu era criança. E até hoje eu não sei desenhar no papel, assim, na mão, fazer caricatura, essas coisas, eu não sei desenhar. E só que eu me tornei designer, pra vocês verem que dá pra ser
designer mesmo sem saber desenhar. Não necessariamente é desenhista que faz desenhos ou animes é automaticamente um designer, ou o designer tem que ser desenhista e vice-versa, né? Mas voltando, eu lembro que meus colegas, eles praticavam esses desenhos colocando tipo uma folha de seda em cima dos desenhos do Dragon Ball, das revistinhas de Dragon Ball, e iam fazendo os desenhos por cima. E aí todo dia eles praticavam ali, mesmo durante a aula ali, né? Era pra prestar atenção, mas a galera tava lá desenhando, alguns colegas meus da escola na época. Do ensino fundamental, depois do ensino médio já nem tanto, mas enfim. E com essa prática, muitas dessas pessoas que faziam isso, eles desenvolveram ali habilidades realmente depois de fazer os seus próprios desenhos. Então no começo ia lá, copiava, treinava, praticava através de algo que já existia e depois foi aprendendo a criar os seus próprios desenhos. Então é muito importante na nossa carreira a gente praticar e praticar sempre. Ter um tempo que a gente consegue colocar em prática, isso é importante, essa constância. A constância é importante com a prática, né? Você ir lá e praticar todo dia, todo dia, todo dia. Eu vou falar até de um exemplo que tem acontecido comigo recentemente a respeito de estudar inglês. Eu não gostava de estudar inglês, já tentei fazer várias vezes aula, assim, me matriculando em escolas convencionais de inglês e tudo mais, mas eu não conseguia manter uma constância, não conseguia praticar e tudo. Mas desde 2022... que eu comecei a usar o Duolingo, e aí eu uso o Duolingo todo santo dia, eu faço a prática lá para mim conseguir se manter nas ofensivas de mais de 700 e poucos dias e etc. E essa gamificação do jogo do Duolingo me fez com que eu fizesse essa prática todo dia. Então todo dia eu treino ali um pouquinho do meu inglês, e isso tem me ajudado muito com a questão da leitura. É claro que aí final do ano de 2023 eu também comecei a estudar inglês com um professor e tudo mais, mas primeiro eu tive que ter essa motivação em mim. A motivação de estudar inglês veio através do Duolingo. Aí o Duolingo eu pratico todo dia, e essa prática todo dia que eu faço, esse estudo todo dia, esse treino todo dia do inglês tem me ajudado. Eu tenho visto a minha evolução com a leitura do inglês. Com a escuta ainda preciso melhorar, com a fala então, vixe, a fala eu tô longe de estar bom na fala. Eu demoro muito ali pra pegar a questão de falar, mas a leitura, que é algo que eu mais uso assim com relação ao inglês no dia a dia, cara, melhorou demais por conta desse treino, esse treino constante, essa prática. Então, praticar todo dia é algo essencial para nossa carreira profissional, seja ela como no meu caso, que é a questão do inglês, de eu estar praticando o inglês todo dia, seja você fazendo protótipo no Figma, você praticar ali todo dia, seja você fazendo pesquisa, você entender sobre a pesquisa e lá fazer uma pesquisa que mesmo que não deu certo a pesquisa, não tem problema, você anota os seus erros, vê onde você errou e vai praticar de novo. O Oscar Schmidt, voltando aqui ao exemplo dele, falando sobre a questão que ele arremessava todo dia, pelo menos ele diz, 500 arremessos na cesta, foi que fez com que ele acertasse várias vezes a cesta de 3. Então ele foi praticando, sei lá, no começo da carreira dele provavelmente ele errava um monte, mas aí ele foi pegando a prática, ele foi entendendo o tamanho da bola, a velocidade, a distância que ele estava, o ângulo, ele foi entendendo esses pontos, a altura, ele foi entendendo isso conforme ele foi praticando, ia vendo os erros, corrigindo e tudo mais. Então a mesma coisa acontece com a nossa profissão de designer, ou seja, qualquer outra profissão que você tenha, que às vezes você está ouvindo aqui nem é designer, tem uma outra carreira profissional, e para você evoluir na sua carreira você também precisa praticar todo dia. É muito importante a gente fazer essa prática, ter essa constância no nosso dia a dia, para que a gente consiga superar esses obstáculos, essas diversidades, esses problemas, né? Porque vão acontecer, às vezes, como eu falei, às vezes a gente não vai estar no primeiro protótipo que a gente for fazer, às vezes vai ser horrível. Eu lembro do primeiro design que eu fiz, que foi um cartão de visita, lá em 2005, quando o Reginaldo da Fragmento, que foi o primeiro trabalho que eu tive como designer, ele falou assim, vou te chamar aqui para você fazer um teste, para ver se você sabe design mesmo. Aí ele me sentou lá, eu abri o Corel e ele pediu para eu criar um cartão de visita na época. Cara, eu fiz um cartão de visita horroroso. Eu até inclusive preciso perguntar pra ele se ele tem isso salvo lá ainda, porque assim, muito feio. Coloquei uma estrela lá, um monte de gradiente, degradê pra tudo quanto é lado, e foi horrível. Só que mesmo assim ele me contratou porque eu sabia na época usar a ferramenta, tava disposto a aprender, eu tinha 15 anos, então molecão de tudo. Ele acabou me contratando, sou muito grato a ele por isso, porque foi o pontapé inicial ali pra eu seguir essa carreira que eu tenho hoje dentro da área de design. Mas eu fui melhorando praticando.
Então, todo dia ali ele me dava artes para fazer, layouts para fazer, cartão de visita, banner, fachada de loja, adesivos, enfim. Ele me dava sempre as artes ali para eu ir fazendo e melhorando. Claro, ele ia me corrigindo, tudo mais, mostrando onde eu tava errando, o que eu podia fazer de melhor, mas era todo dia fazendo layout ali, mexendo no core, eu aprendendo o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que evoluir. Então, o recado que eu quero deixar para vocês nesse episódio do Papo Reto é sobre isso, sobre a questão da gente praticar sempre, criar uma rotina ali de prática, de estudos e não deixar morrer aquilo que a gente quer evoluir. É difícil, às vezes é complicado, eu sei que tem a questão do tempo, mas vamos ajustar, vamos organizar a nossa vida aí para que a gente possa sempre praticar se a gente quer chegar num sucesso profissional pra gente. Sucesso é relativo para cada pessoa, enfim, mas você sabe onde você quer chegar, né? Se você sabe onde você quer chegar, então você precisa praticar, você precisa treinar sempre, porque você não vai ficar bom da noite pro dia, do nada. É importante sim fazer os cursos e tal, mas só fazer curso e não pôr em prática não adianta em nada. Então, a prática, a constante treino é o que vai levar você a evoluir e ser uma pessoa profissional cada vez melhor. Espero que você tenha gostado dessa reflexão aqui sobre essa questão da prática, da gente praticar sempre. E se você gostou, lembre-se, deixa aí o seu like, ativa as notificações, compartilhe o link aí com as pessoas que você conhece, grupo de Telegram, WhatsApp, redes sociais, enfim. É isso aí, valeu e até o próximo Papo Reto.